tava trabalhando agora e o Dendê tava dormindo, mas agora que eu vim falar com vocês, ele resolveu que vai acordar. Ele não gosta quando a gente fala sozinha dentro de casa, tipo, ele fica maluco. Oi, vlog, boa tarde. Diz boa tarde para as pessoas do vlog. Ele tá comendo meu caderninho de anotações, porque eu estou aqui com uma colinha. Eu não sei se eu consigo dar um resumo rápido e mais ou menos de como foi essa semana. Assim, a semana pra mim foi bem normal. Basicamente acordei e fui trabalhar e voltei pra casa e fiz o jantar e acordei e fui trabalhar e voltei pra casa e fiz o jantar de novo. Mas a Sai está descobrindo coisas novas na vida dela. Ela agora está indo para a academia, está focada em mudança de comportamento alimentar, em mudança corporal, enfim, tá toda focada aí nas coisas. Ela até gravou um vlog, um mini vlogzinho do dia dela. Eu vou deixar aí para vocês verem como foi essa ida dela, a primeira vez, a primeira semana, né, pra academia. Bom dia, vlog. Carol ficou dormindo em casa com o Dendê e eu tô indo agora pra academia. Eu tenho uma aula de bike hoje e eu tô correndo porque eu tô atrasada. Eu não sei porque eu sou assim, eu só ando atrasada. Mas é o meu jeito, eu tenho que aceitar, né? E é isso, eu vou ver se eu consigo gravar um pouco hoje pra vocês. E hoje também eu tenho uma call com o meu cunhado, que é personal trainer, né? Ele é formado e vai me passar ali meu treino, vai avaliar minha condição física e as minhas metas. Baseado nisso tudo, ele vai montar um treino específico pra mim. A dor articular que tu sente é só no joelho, não sente nada no ombro, Nada. quadril, nada. Okay. Eu acho, agora falando de outra coisa, eu acho que eu tenho indícios de labirintite. Porque quando eu vou fazer aquele exercício que a gente deita tipo numa maca que é mais ou menos assim, inclinada, quando eu fico com a cabeça baixa e aí eu vou levantando o peso, eu não consigo fazer essa máquina. E aí ela tá tentando me convencer aí, e eu ainda não fui realmente por falta de organização, cronograma financeiro. Mas em breve eu irei também. Espero ser tão focada quanto ela. Vocês viram, né, que ela fez a chamada com o personal e tal. Inclusive o Anderson, um profissional muito, muito maravilhoso também. Ele mora aqui em Portugal, junto com a Samia, que é a esposa dele. E além disso, além dela ir para a academia, que é aqui próxima de casa, ela levou o Dendê para ir pela primeira vez ao pet shop, tosar os pelinhos, tomar banho fora de casa. E foi muito engraçado, gente, porque ela levou ele e ele tava super inseguro, assim, principalmente porque ela tava por perto. Quando a gente tá por perto, ele fica mais arisco, sabe? Querendo ser o bichão com os outros. Aí ela foi embora e ele ficou chorando, e ela chorou, mandou áudio chorando pra mim. Foi uma graça. Vou deixar vocês aí com as imagens do Dendê no pet shop. Ave Maria, não vou ter filho nunca, porque eu querendo chorar. Sim, mas às vezes as coisas não assim muito bem. Dendê! Não falar bem nem mal, é publicidade. Voltar para a nossa cliente. E a título de informação, deu tudo certo. Dendê ficou meio assustado no começo por ser um ambiente novo e eu acho que esse é o maior problema dele. Assim, ambientes diferentes do que ele está acostumado, né? Não é muito nem as pessoas, mas sim o ambiente. Mas deu tudo certo, foi um bom rapaz. Me doeu deixar ele lá, porque ele tava chorando e, enfim, nervoso. Mas no fim deu tudo certo, o pessoal lá foi super atencioso, tipo, sério, tô apaixonada. Sábado eu vou lá de novo, só mesmo a passeio, tomar um café com o pessoal,
pra ele não esquecer, né, do ambiente, tá acostumado. E o Dendê tá lindo. Vou mostrar pra vocês. Ei, rapaz. Agora é um rapazinho fazendo as coisinhas assim, a mãe dele. Aí pronto, essa semana foi isso, basicamente isso, na vida dos meus familiares, né? O Dendê e a Sai. Eu realmente fui trabalhar, eu voltei pra casa, eu fui trabalhar, voltei pra casa, eu fui trabalhar e voltei pra casa. E aí eu vim responder perguntas, eu fiz um apanhado de coisas que pra gente fez toda a diferença na hora das férias e das viagens e tal, porque era a primeira viagem internacional dos meus pais, então eu estava muito preocupada com documentação, como é que eles iam vir, como é que ia ser para eles para entender a língua e tal. O que eles resolveram e tiraram de letra, né? Então foi tipo uma preocupação a menos. Começo do começo. A primeira coisa que a gente fez, o que é um erro, já deixo bem claro, foi comprar as passagens. Então, no começo do ano, a gente decidiu mais ou menos a data e aí a gente comprou as passagens dos 2 de ida e volta. Foi um voo direto, veio de Fortaleza para Portugal, saiu de lá de noite, chega aqui de manhã, cedo. E acho que esse é o valor mais alto que se paga da viagem mesmo, as passagens. Mas aí a gente comprou, parcelou em várias vezes e foi pagando ao longo do ano. Quando chegou o dia da viagem, as passagens já estavam pagas. A gente comprou as passagens sem bagagem de porão, então foram só as bagagens pequenas, que é a carry-on, aquela malinha, que são até 10 quilos de coisas lá dentro. E foi o suficiente. Assim, eu não pedi para eles trazerem nada para mim do Brasil e tal, não sei o quê. Mas foi suficiente. As 2 malas acho que vieram até mais vazias do que os 10 quilos. Então é a malinha de mão e tem direito também a uma mochila, uma bolsinha de lado para você levar até 2 quilos. Então, cada um veio com a malinha de mão e minha mãe ainda trouxe uma bolsinha de lado que ela podia colocar até 2 quilos lá dentro. Nas passagens, a gente pagou, se eu não me engano, mais ou menos 8.700 ida e volta, os dois. Acho que foi um valor bom, mas ainda acho que se pesquisar direitinho, você até encontra passagens mais baratas. E se você vier sozinho, obviamente o valor vai ser bem mais baixo. Depois que a gente comprou, a gente foi tirar o passaporte. E aí que eu digo que tá o erro, porque é sempre bom você já ter o passaporte antes de comprar a passagem, porque, sei lá, se atrasar, se não tiver vaga para tirar o passaporte, ou se der algum erro no seu passaporte, enfim, é melhor que você tire o passaporte, esteja com ele pronto e compre a passagem. Mas deu tudo certo. Compramos a passagem no começo do ano, acho que foi em fevereiro ou março, e eu consegui agendar o passaporte dos meus pais, acho que pro mês seguinte, se eu não me engano, abril ou maio. E aí tudo isso eles fizeram em Fortaleza, foram fazer o passaporte lá, e com 15 dias depois eles receberam tudo direitinho, já pronto para o primeiro carimbo internacional. Deu tudo certo, mas eu sempre gosto de trabalhar com margens de erro. Como a gente tinha comprado as passagens pro final do ano, eu imaginei que daria tudo certo, assim, caso desse algum erro no passaporte. Lá em Fortaleza, eu sei que faz lá no Iguatemi, na Polícia Federal. E o valor de cada passaporte, olha na minha colinha, na época que a gente pagou, porque eu sei que o preço às vezes varia um pouco, foi R$ 257,25 cada passaporte. Então, aí vocês já sabem que você tem que pelo menos desembolsar esses 250 e pouco para o passaporte. Depois do passaporte feito, passagens ok, a minha meta era pagar tudo isso pra gente começar a pensar nos próximos passos do pré-voo mesmo, tipo assim, os próximos passos até você atravessar a imigração daqui. Então a gente foi pensar na documentação mesmo que meus pais precisavam, né? Eu sei que para passar é muito de sorte, aleatório, às vezes o agente de imigração não pede nada, ele dá oi, bom dia e você passa. Às vezes eles fazem uma grande entrevista com você, perguntam várias coisas, pedem para ver aplicativo de banco, pede para ver cartão, pede para ver dinheiro, querem saber como é que você vai se sustentar, onde é que você vai ficar, o que é que você vai fazer. Eu passei por isso na imigração da Irlanda, ele me perguntou 1 milhão de coisas, pediu para ver várias coisas no meu celular, e tudo eles iam traduzindo ao vivo com o celular deles. E aí, para não ter nenhum risco, assim, de, sei lá, eles quererem barrar a entrada, a gente tentou deixar os documentos o máximo explicadinho possível. Então, eu imprimi as passagens de ida e volta, pedi para eles já deixarem lá no gatilho os contratos de trabalho que eles têm no Brasil. Eu mandei para minha mãe, a gente fez uma carta convite para eles, que é mais ou menos dizendo que eles tinham um responsável financeiro aqui. Essa carta convite não pode ser feita por mim nem pela SAI, porque a gente ainda não tem um cartão de residência. Então a gente pediu para uma colega minha fazer.
olha, eles são, a responsável financeira deles sou eu e tal, não sei o que, mais ou menos uma cartinha explicando isso. A gente teve que autenticar essa carta em cartório. Fizemos uma pro meu pai e uma pra minha mãe. Foi 10 euros cada, mais ou menos uns R$62, assim, na conversão de hoje que eu vi. Também pedi pra minha mãe imprimir o comprovante do Airbnb que a gente ficou em Lisboa. Caso eles perguntassem alguma coisa, a gente, no final dos dias, ficamos hospedados em Lisboa. Pedi para ela imprimir, para dizer que ela tinha esse lugar de hospedagem. E a gente teve que fazer um seguro-saúde com cobertura europeia para 10 dias, que eram os dias que eles iam ficar. Isso não é obrigatório, mas você tem que ter. Vocês sabem, né, como é essa coisinha de viagem. Tem coisas que são extremamente necessárias. E acho que é uma coisa, tipo, muito boa, porque você tá coberto e seguro se acontecer qualquer coisa, se você ficar doente, se você tiver um acidente e tal. Então você escolhe o seu seguro-saúde que mais faz sentido da pessoa que vem viajar, no caso era para os meus pais, e você paga em torno de, sei lá, R$53 por cada seguro-saúde, a depender dos dias também e dos países que você vai. Como meus pais iam ficar só aqui em Portugal e eram só 10 dias, ficou R$53 para cada um. Então, você paga esses R$53 e tem se eu não me engano, a cobertura dos meus pais era de até R$30 mil em despesas médicas. Visto e passaporte. Para você entrar na União Europeia, você, brasileiro, que tem o passaporte brasileiro, não precisa de nenhum tipo de visto se for a passeio. Você tem direito a estar aqui por 90 dias só com seu passaporte. Então, se você quiser vir passear por aqui, passar alguns dias, 1 mês, 2, até 3 meses, que são os 90 dias, você pode vir só com seu passaporte, que tá tudo certo. Você não precisa de nenhum visto para isso. E aí, a gente foi... Na hora de comprar passagem, eu queria que meus pais tivessem a experiência de vir para cá num período que não tivesse nem tão quente, como é no verão, e nem tão frio como é agora essa época de Natal e fim de ano. Então eu escolhi outubro. Eu queria que eles pegassem um friozinho, sim, que é o que a gente tem assim em outubro, mas não queria que fosse uma coisa demais, porque eu sei que as pessoas lá na minha casa, se faz menos de 17 graus, que todo mundo tá socado numa rede, deitado na cama, todo coberto. Inclusive eu. E aí a gente optou por ser em outubro, porque era aquele equilíbrio de clima, né? A nossa sorte, assim, não choveu, tava perfeito. Pra mim o clima tava perfeito, tinha sol, podemos pegar um pouquinho de frio, porque assim, meus pais, minha família, né? Eu sou do Ceará, do interior do Ceará, no sertão. Então, gente, qualquer 20 graus é frio pra gente. Então, foi uma experiência muito divertida, podemos usar nossos casacos e tal. E era isso que eu tinha em mente, né? Que eu acho o outono uma estação muito bonita, é uma estação levemente fria, você consegue ainda usar suas roupinhas de verão, mas se agasalhar um pouquinho, porque de noite a temperatura dá uma baixada. Então, eu quis escolher essa época do ano exatamente por isso. Mas tem gente que prefere experimentar realmente o que é frio mesmo, então aconselho, se você realmente quer o frio e quer viajar para a Europa, aconselho que você venha no final do ano, ali meio de novembro até janeiro, fevereiro. Se você quer um frio mais ou menos, uma coisa mais amena, aconselho março, abril e maio, que ali são épocas da primavera, então tá tudo bonito, tudo florido, tem sol, mas ainda tem um friozinho. Se você quer vir pra praia, venha no meio do ano, junho, julho, agosto. Esse ano até setembro ainda dava praia, porque as coisas estão meio confusas. Era pra já estar frio agora em outubro, mas nem tá essas coisas todas. Mas aí vai muito da vibe da pessoa que vai viajar, então depende de você. Mas essas são as divisões das estações aqui. E aí pra parte de roteiro, né? O que é que eu quis fazer? Pra parte de roteiro, eu pensei em equilibrar as coisas, porque quando eu vim pra cá como turista, há muito, muito tempo atrás, é assim, andar bastante, conhecer muito, andando, pegando transporte público e tal. Eu fiz isso, e eu andei muito mesmo. Só que eu não queria que meus pais tivessem que andar tanto, porque é muito cansativo. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de experimentar muitas coisas sem ficarem exaustos. E eu tentei muito. E ainda assim a gente andou muito mesmo. Eu fiz uma seleção de lugares que a gente queria ir, o que é que a gente queria fazer nesses lugares e tal. Quando eles chegaram, a gente mudou tudo, porque minha mãe resolveu que eu queria fazer um rolê mais religioso. E meu pai um rolê mais medieval, mas deu tudo certo, assim. Eu tinha selecionado algumas cidades que a gente queria muito ir. Para isso acontecer, para fazer sentido, tantas cidades, a gente precisava alugar um carro, porque não dava pra gente só ir de ônibus. Então, esse foi um gasto que a gente teve a mais na viagem, foi o aluguel do carro. E foi uma
acho que uma das coisas mais caras que a gente teve que pagar aqui. Eu e a Sainara, a gente já tinha feito o pré-pagamento do aluguel de um carro, um dos mais baratos, assim, que tinha. O valor do carro foi R$ 82,61 por 8 dias. Então, quando meus pais chegaram, no sábado, a gente já saiu do aeroporto para a loja de aluguel de carros e alugou o carro lá. E aí a gente tinha pagado uma pré-taxa de 16 euros, desses 82 pagamos 16, e quando chegamos lá a gente pagou o restante do valor. Só que, depois de pagar esse valor, a gente pagou um seguro de mais 170 euros, depois a gente pagou mais 70 euros pelo Via Verde, que é o negocinho automático dos pedágios que paga. Enfim, foram muitas taxas, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas foram várias taxas, e a gente gastou mais ou menos uns 300 euros só de taxa. Desses 300 euros, 100 eram estornados, quando a gente devolvesse o carro e o carro estivesse nas mesmas condições que a gente entregou, inclusive o combustível. Dos 70 euros do Via Verde, que é o pedágio, eles iam avaliar os pedágios que a gente passou, iam descontar e iam estornar em até 2 semanas. Já fazem quase um mês e ainda não foi estornado. Basicamente assim, nesses gastos todos, com o carro especificamente, R$ 2.300. Que eu usei o meu cartão do Brasil para pagar. Era taxa por cima de taxa e eu pagando tudo, porque pra mim pra gente, né, valia muito a pena. Eram muitas pessoas viajando. Eu, Sai, meu pai e minha mãe. A gente queria visitar muitas cidades aqui perto, então fazia muito sentido ter o carro alugado. E tudo tinha que ser no nome do meu pai, porque ele era o motorista, então todo o contrato, todas as coisas estavam no nome dele. Você que é motorista no Brasil e está vindo turistar e quer alugar um carro, é tranquilo, você pode usar a sua carteira de habilitação no Brasil, se não me engano, por 90 dias também aqui. Então, não se preocupe com isso, você pode vir com a sua carteira do Brasil e alugar o carro aqui, que dá tudo certo. É um pouco complicado de dirigir, principalmente dentro das cidades grandes, mas é muito intuitivo, principalmente se você já tiver costume. Meu pai tirou de letra e foi incrível. E ele adorou o carro que a gente ficou. Foi um i30, um Hyundai i30, que ele disse que no Brasil ninguém quer nem de graça, mas aqui ele estava apaixonado pelo carro. As cidades que a gente escolheu ir, como meus pais vieram e a gente ficou aqui em Leiria primeiro, Leiria é na parte mais central de Portugal. Então a gente conseguiu fazer várias cidadezinhas aqui em um bate e volta. Meus pais ficaram aqui em casa, obviamente. Então a gente fez Leiria para Fátima e passamos o dia em Fátima. Depois a gente fez Leiria e Fátima de novo, passamos mais um dia em Fátima. Fizemos Leiria Nazaré, Leiria Óbidos, fizemos Leiria Aveiro, Coimbra. E enquanto a gente passou, esses dias que a gente passou aqui em casa, a gente fez essas cidadezinhas mais ao redor. E foi muito legal. Pra gente foi muito divertido, porque a gente conheceu muitas cidades. E isso graças ao aluguel do carro. Porque a gente pôde fazer essas várias viagens que são rápidas. A mais distante que a gente foi Aveiro, e eu acho que não chega a ser nem 1 hora. E a gente conseguia passar o dia aproveitando essas cidades e voltar pra casa e dormir aqui em Leiria, sair, fazer o que fosse. E depois, nos últimos 3 dias deles aqui, a gente foi pra Lisboa. Então a gente saiu daqui na sexta de manhã, fomos pra Lisboa. Lá em Lisboa, a gente não ficou com carro, porque eu já tinha visto na internet que não valia a pena andar em Lisboa de carro, porque você não tem onde estacionar, e se você quiser estacionar, vão ser em estacionamentos longes dos pontos turísticos, sujeito à lotação. Enfim, não fazia muito sentido. Então eu escolhi chegar em Lisboa, devolver o carro. Depois que a gente devolveu o carro, a gente foi pro Airbnb, que a gente ficou. E lá a gente ficou a noite de sexta, a noite de sábado, e domingo de manhã a gente saiu, fez o check-out do Airbnb para os meus pais irem embora. O Airbnb foi, eu acho que uma das terceiras coisas que eu aluguei, que eu já tinha certeza que era isso. Então, eu aluguei por 2 noites, que era a noite de sexta e noite de sábado. Então, a gente entrava sexta, dormia lá sexta, sábado, e domingo de manhã a gente saía. E o valor dessas 2 noites, que seriam mais ou menos 3 dias, ficou 1.770, que eu também parcelei no cartão e fui pagando ao longo do ano, né? E quando a viagem chegou, isso já estava pago e já estava tudo certo. E lá em Lisboa a gente fez tudo de Bolt, né? Que é o Bolt / Uber. Porque fazia mais sentido, a gente podia fazer tudo de metrô ou tudo de ônibus, mas éramos 4. Então, se a gente juntasse a passagem de metrô de 4 pessoas, daria o valor da viagem do Uber. Então, a gente escolheu fazer tudo de Uber porque ficaria mais tranquilo. Então, a gente foi para todos os monumentos, entramos lá no que convinha e a gente foi fazendo isso com o Uber. A parte do dinheiro, né? Como é que meus pais trouxeram o dinheiro do Brasil. A grande maioria das coisas que eram mais parceladas em cartão, eu paguei.
E aí, durante o ano, eu e a Sai, a gente foi juntando dinheiro para essas férias. E meus pais também. Então, eles trouxeram... Eu mesma pedi, implorei para os meus pais trocarem um dinheiro lá e trazer pelo menos 100 euros físicos. Meu pai fez isso, meu pai trouxe 100 euros físicos. Era só mais a questão da imigração mesmo. E o restante do dinheiro eles me passaram para eu usar no meu cartão. Então, ao longo do ano, eles foram me mandando valores, a dependendo da cotação do euro, eu ia transferindo já para minha conta daqui, que na verdade é o Wise, que é um cartãozinho para quem gosta de viajar, porque ele tem a conversão muito baixa e muito fácil de fazer. Meus pais, né, faziam um Pix para mim na minha conta do Brasil. Lá do Brasil eu transferia para o Wise e no Wise eu fazia a conversão do euro quando o euro estava mais baixo. E aí durante a viagem, que estava mais ou menos responsável pelo controle de gastos, porque estava tudo no meu cartão. Para quem está vindo, o Nubank é um cartão internacional, então você consegue passar em alguns estabelecimentos daqui. E aqui você não parcela, mas dentro do aplicativo do Nubank você consegue fazer o parcelamento da compra que você fez. E as taxas são até mais ou menos ok, né? Não é tão barato quanto o Wise, mas é uma taxa boa, principalmente se você quer parcelar uma compra, sei lá, você quer comprar uma coisa que só vende aqui, vale a pena fazer isso com o Nubank. E aí quando você vem pra cá, no caso dos meus pais eu não escolhi, eu optei por não fazer isso, mas se você vem pra cá e não vai ficar com uma pessoa que já está aqui, eu aconselho a você a comprar um chip internacional. Você põe lá um valor de internet e você tem uma internet durante aqueles dias do passeio. Não fiz isso para os meus pais, porque eu tenho a conta daqui, então sempre que minha mãe queria, que meu pai queria, eu liberava o acesso do meu celular para eles. Mas ainda acho que é melhor você ter a sua própria internet, porque você pode ir lá, se você quer postar e quer estar fazendo as coisas, você pode fazer lá o tempo todo. Só que como a gente estava o tempo todo junto, e quando a gente voltava para casa de internet, eu optei por não sugerir que eles tivessem esse chip extra ou esse chip internacional, porque era um gasto desnecessário no meu ponto de vista, né? Mas acho que para a próxima viagem talvez a minha mãe queira. E por último, a seleção do que fazer nestas cidades que a gente foi. Eu até brinquei com meus pais que a gente estava num grupo muito aleatório de viagem, que eram 4 pessoas que tinham interesses completamente diferentes no turismo. Porque quando você começa a viajar, você começa a entender mais ou menos o que é que você gosta de fazer. E aí meu pai é muito histórico, assim, muita história, muito medieval, visitar castelos e tal, essas coisas. Eu também gosto muito dessa parte histórica de tudo, não exatamente de uma coisa só. Eu gosto muito de saber a história das coisas. Mas eu sou muito mais a favor do turismo culinário. Então eu gosto de experimentar coisas, de provar comida, de comer fora, comer em restaurante. Enfim, fazer esse rolê mais gastronômico. A Sai gosta também desse rolê gastronômico, mas ela também gosta muito do rolê bebidas. Então ela gosta muito de beber, tomar uma cerveja tipo, durante as férias e tal. Ela gosta muito desse tipo de rolê. E minha mãe gosta muito da coisa do religioso, então ela quer visitar a igreja, ela quer visitar os túmulos, quer visitar, enfim, coisas mais religiosas. E eu tava assim, meu Deus, a gente tá num grupo de viagem tão aleatório, mas que no fim acabou dando tudo certo, a gente fez um pouco de tudo, todo mundo ficou feliz com as suas visitas e suas comidas. E é isso, vai muito depender da pessoa que tá vindo. Se você tá vindo a primeira vez, eu sempre sugiro que você faça os pontos turísticos mesmo. Vou em Lisboa, vou comer um pastel de nata lá na pastelaria de Belém. É tipo assim, é uma coisa que é imprescindível na sua viagem, porque você precisa dar o check naquilo, sabe? Se é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, eu sugiro mesmo que você veja os pontos turísticos mais visitados, porque eles são mais visitados por uma razão. Nos pontos turísticos que a gente foi, a gente comprou na hora os ingressos. Às vezes tinha uma fila muito longa, mas o tempo que eu tava na fila eu já tava comprando um ingresso online. Então, pra mim, foi indiferente comprar com antecedência ou não. A outra vez que eu vim como turista, eu já tinha comprado tudo com antecedência e tava com aqueles cardzinhos de turista, tipo Lisboa Card, que você consegue furar fila porque as filas dele são menores. Mas não fez grandes diferenças a gente pegar fila, porque a gente, na fila, comprava o que a gente queria. Se eu tivesse comprado todos os passeios que eu imaginava, a gente teria perdido dinheiro, porque muita coisa a gente não fez por cansaço. Então, tipo assim, em Lisboa a gente fez X, Y, Z e tinha outra coisa pra fazer. Mas, tipo, aquele ponto turístico que a gente consegue olhar de fora, pra dentro você tem que pagar. Ninguém quis entrar. Então, se eu tivesse comprado com antecedência, aí eu teria perdido dinheiro. Então, a gente foi muito entendendo qual era a vibe do dia, qual era o cansaço do dia, pra poder comprar as coisas que deveriam ser compradas
quando era desses monumentos mais conhecidos, né? Então, pra mim foi melhor não ter comprado com antecedência, porque foi uma economia. Porque se eu tivesse comprado com antecedência, eu tinha perdido dinheiro. Gastos de comida, eu confesso a vocês que a gente não teve muitos, porque a gente fez a maior parte das nossas refeições aqui em casa. Que a gente talvez tenha feito foi almoçar fora algumas vezes, mas também não foram tantas vezes assim. Então, em casa a gente comia arroz com peito de frango, com salada, meio que pra manter todo mundo nas suas dietas. Quando a gente comia em restaurante, a gente tentava pedir uma coisa mais diferente, assim, com uma porção de arroz por fora, claro, porque às vezes aqui não vem arroz. Então a gente foi pra restaurantes bons. Minha mãe gostou muito do pastel de nata, ela levou um packzinho pra casa no avião, dos pastéis de Belém. Também ficou viciada no Baileys, que é um licor que a Leia deu pra gente de presente. Então tiveram muitas descobertas gastronômicas nessa viagem, sem que a gente precisasse estar sempre em restaurantes caros ou diferentões. Mas se você é uma pessoa que gosta de viajar para o rolê gastronômico, eu indico que vá em restaurantes locais. Amo, 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 amo. Tem comidas boas, comidas diferentes. Às vezes você vai pagar numa comida que você não gosta, mas faz parte da experiência, né? E aí, quanto é um custo médio de uma viagem assim, tipo 10 dias, fazendo todos esses rolês em várias cidades, para 2 pessoas? Eu vim aqui em 2019 em 2 pessoas, fiz Portugal e Paris em 10 dias. Nessa época, o gasto que eu tive, mais ou menos, nessa viagem para 2 pessoas foi uns 18 mil reais. Porra, Carol, 18 mil reais? Sim. 18 mil reais parcelados ao longo aí de 1 ano e pouco, porque a gente compra com antecedência para exatamente isso, você já ir pagando aos poucos. Isso, claro, na época eu fiquei em Airbnbs ou hotéis, e dessa vez meus pais vieram para ficar aqui em casa, então já teve esse gasto a menos. Mas eu acho que no geral, assim, para eles, o gasto deles, entre aspas, porque eu também arquei com muitos custos, foi mais ou menos isso também. Mas eu acho que menos, em torno de 16 mil, os 2, nessa viagem completa. Eu acho que foi mais ou menos isso. Só que tendo em vista que uma parte dos gastos foram supridas por mim, sei lá, vamos botar assim. Mas acho que se você está planejando viajar, né, para turistar em Portugal e tal, tudo vai depender muito do seu tipo de viagem. Se você for fazer uma viagem mais econômica, você pode gastar menos que isso, obviamente. Se você quiser uma viagem mais confortável, que foi a opção que eu preferi, né, pois eram os meus pais e eu queria que eles tivessem uma experiência muito boa, você gasta mais ou menos em torno disso. Isso eu estou falando para 2 pessoas, tá bem? 2 pessoas. E se você quiser uma coisa mais luxuosa, aí pode colocar dinheiro a mais. Mas eu acho que não é o caso, né, do meu público deste canal. Tô aqui vendo as minhas anotações, acho que é isso. Tudo que eu tinha pra falar. Pronto, era isso mesmo, tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Se você pretende vir passar uma temporada em Portugal ou na Europa, comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta um emojizinho de dinheiro pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo para eu saber se eu trago mais informações assim para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, para que o YouTube continue entregando o meu conteúdo para as pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Muito, muito, muito obrigada por assistir, por estarem aqui. Muito obrigada aos membros do canal que estão sempre interagindo comigo de alguma forma e me dando esse suporte. Se você quer dar um suporte também, temos aqui o botãozinho de valeu. Fico muito agradecida por tudo. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.